Olá, matadores de monstros e saqueadores de tumbas, heróis e desesperados. Eu sou Celso Zanini do Dado Cadente e hoje eu venho aqui pra gente falar sobre como o RPG crescer e dar frutos dentro da mente dos nossos jogadores. Rola aí um teste de sabedoria. Na origem do RPG estão os livros, a gente tem que entender isso. E nesses livros, normalmente nas aventuras prontas, é bem comum que a gente encontre trechos criados como uma descrição para ler para os jogadores. Mesmo quando o mestre cria a aventura, é bem comum que as palavras não fluam de maneira natural, como se fosse uma conversa, porque ele está fixado naquilo que ele escreveu, ou naquilo que está escrito na aventura pronta, se for o outro caso. Para evitar isso, é muito importante que o mestre tenha uma missão. Mestre como um jardineiro e não como um escritor. O mestre ele não deve agir como um catedrático, um escritor, uma pessoa que está lá querendo mostrar toda a sua eloquência e capacidade criativa. Isso normalmente afasta mais os jogadores do que aproxima eles. É claro que boas ideias, apresentadas com palavras corretas, podem e devem sim melhorar muito a qualidade do jogo e encantar os jogadores. Mas existe uma diferença entre tu usar essas palavras, esse linguajar para capturar a atenção dos jogadores e aí manter elas, ou como um exercício de capacidade argumentativa, ou seja lá o que for. Não seja esse mestre que quer roubar a cena o tempo todo. Ao invés disso, vamos trocar com os jogadores, vamos plantar na cabeça dos jogadores boas ideias e colher das ideias que eles trouxerem o que há de melhor, deixando as ervas daninhas de fora. Ou seja, o mestre ele age mais como um mediador, seja um mediador de conflitos, seja um mediador de história. O cara que vai, entre aspas, ser o diretor de diversos talentos que estão contribuindo para que aquilo se torne inesquecível, se torne uma experiência que vai ser importante para aquele grupo durante um longo tempo. Afinal, quem joga RPG normalmente gosta de jogar RPG porque é uma história que ele vai levar no coração para sempre, se tudo der certo. Agora, se o mestre precisa gerir a aventura como mediador, ele precisa ter algumas ferramentas à mão. A capacidade de gerir o ritmo da história, a direção e falar o mínimo possível, para que os jogadores possam, com as ideias deles, irem contribuindo com a história. No entanto, falar o mínimo possível não é deixar com que aconteça qualquer coisa. Lembre-se, você é um mediador, como um âncora de TV que está utilizando técnicas para direcionar uma entrevista ou um debate para a direção em que se pretende. E é isso que o narrador deve fazer, que o mestre deve fazer. Ajudar a história a crescer em uma boa direção, que nem sempre é aquela que ele imaginou inicialmente, mas que se ele estiver atento e ouvindo seus jogadores, ele vai conseguir tirar o melhor daquilo, muitas vezes melhor até do que a ideia inicial. A gente tem uma campanha chamada Necromante do Deserto, onde eu tentei colocar essas técnicas todas em prática. E o grande desafio nessa campanha era justamente que ela era baseada nas obras de um escritor, o Robert Howard, criador do Conan e da Era Iboriana, né, onde passa a nossa aventura O Necromante do Deserto. Então, para tentar conjugar essas duas necessidades de passar aquele estilo literário do Howard e de trazer para próximo dos jogadores aquela linguagem, eu utilizei uma técnica que foi a seguinte. Em alguns pontos específicos do jogo, quando eu achava que era bem necessário dar uma descrição detalhada da paisagem, de algum monstro ou NPC que aparecia, eu tinha notas escritas. Mas, para introduzir essas notas escritas e principalmente para finalizar essas falas, eu deixava um espaço de improviso. E esse espaço de improviso sempre tinha a ver com a ponte que eu queria fazer entre o personagem que tinha iniciado aquela visão, né, que tinha chegado primeiro no lugar, ou se fossem todos eles, o que estava agindo no turno em que eu resolvi começar a descrição, e a ponte que levava da descrição para o personagem seguinte, o que ia atuar naquele turno. Portanto, esse espaço de improviso no início e no fim sempre foram muito aproveitados para fazer uma adequação dessa linguagem literária para a linguagem mais coloquial.
Com essa técnica, eu consegui fazer um equilíbrio e trazer os dois elementos. Mas se fosse uma aventura de vampiro, ou uma aventura mesmo de fantasia medieval que não tivesse o alicerce em uma obra de literatura, aí eu teria utilizado a linguagem mais coloquial possível o tempo todo. E é isso que eu aconselho para vocês. Escrever ou ver. O texto escrito, ele tem o seu lugar no jogo. É bom, às vezes, a gente tomar notas de passagens mais importantes para dar um peso. Os jogadores percebem quando o mestre faz isso. E tá tudo bem. Mas tem outra forma muito mais eficiente que dá uma série de outros coloridos à descrição para que a gente mantenha coerência e torne tudo ainda mais interessante. Para mim, a melhor técnica é ter imagens de referência e poucas anotações de palavras-chave. Essas imagens elas podem até ser mostradas para os jogadores, mas o meu conselho é que você não mostre, nunca, jamais. O mestre, ao olhar uma determinada descrição, seja de um ambiente, um castelo, uma taverna, uma paisagem ou algum personagem, e descrever para os jogadores, ele sempre vai ter uma forma nova de falar a respeito daquilo, mas vai estar sempre falando da mesma coisa. Portanto, quando os jogadores fizerem uma pergunta, as árvores são altas, as árvores são baixas, a floresta é úmida, a floresta é seca, esse personagem tem bigode, como é a barba dele? Mesmo que sejam em dias diferentes, em situações diferentes, olhando para aquela referência, você vai saber dizer. E quando eles perguntarem uma coisa que não está prevista, que não foi colocada numa descrição, por exemplo, tu vai ter para onde olhar e se inspirar para falar a respeito daquilo. Você pode até usar mais de uma imagem. Eu faço montagens onde junto diferentes figuras que podem me inspirar para determinada cena e utilizo no jogo. Essas imagens nunca são vistas pelos jogadores. E isso faz toda a diferença porque o jogo se passa na imaginação. E a imaginação ela é mais poderosa do que qualquer referência que você possa mostrar. Portanto, utilize as imagens para inspiração daquele que está narrando, mas mantenha o jogo na narrativa. Não seja top. Agora um assunto polêmico. Eu sei que muitos jogadores de RPG usam miniaturas em cima de mapas para jogar os seus jogos. Eu sei também que todos nós temos uma criança interior enrustida que adora colecionar bonequinho. Tudo bem, não há problema. Mas eu não acredito que para um jogo de RPG ser imersivo, ter bonequinhos em cima de mapas desenhados ajude. Desculpa se você discorda, mas deixa eu apresentar o meu ponto de vista. Por mais que todo mundo goste de referência visual, isso tem o seu papel no RPG também, tu olhar um bonequinho de cima num mapa impresso te afasta do ponto de vista do personagem. Tu olha a coisa de um ponto de vista superior, mais como um jogador de xadrez olharia, do que estando dentro daquele personagem, encarnando ele, imaginando as situações a partir do ponto de vista dele. E no fundo, esse é o grande diferencial do RPG. Tudo bem que o RPG tem um braço ali nos jogos de mesa, né? O próprio D&D tem uma história muito forte com isso. Mas o grande diferencial que fez a maioria das pessoas se apaixonarem por esse jogo é poder viver a história desses personagens da ficção com as ações e escolhas próprias de cada jogador. Portanto, qualquer experiência que afaste o jogador dessa imersão, para mim, não é positiva. Ritmo e atmosfera. O ritmo da narração é uma ferramenta de foco. Por exemplo, uma narração mais extensa, ela serve para dar importância para um pequeno detalhe. Quando um narrador, por exemplo, está querendo falar de um livro encontrado por um investigador no mito de Cthulhu, ele vai descrever a textura da capa, ele vai descrever como as páginas se desdobram de forma dura, como se o livro fosse muito antigo, as inscrições já apagadas pelo tempo. Cada detalhe vai ser devidamente descrito, porque ali não só o próprio objeto merece essa descrição, como o personagem que está se envolvendo com aquilo, ele está prestando atenção em cada um daqueles detalhes. Por outro lado, em uma batalha, por exemplo,
Às vezes não vale a pena você descrever como a espada bateu na armadura, entrou por um buraco e finalmente rasgou o peito do personagem inimigo, abrindo o sangue. Entendeu? Fica chato. Na batalha, a coisa acontece numa outra velocidade. Ainda que talvez um golpe final mereça essa descrição toda, os golpes do meio da batalha normalmente devem ser descritos de uma forma mais ágil para refletir também a agilidade daquela situação. Então, um golpe que arranca metade da vida de um personagem pode fender o braço de alguém e fazê-lo perder muito sangue. Ponto. Mais nada. Outro golpe que seja um pouco menos sério pode ser um chute no peito de um personagem cheio de armadura, por exemplo, que bate com as costas na parede. Acabou. Não precisa entrar numa descrição muito detalhada nesses casos. Isso tem a ver com ritmo e com foco. Da mesma forma, trabalhar com a intensidade das palavras pode fazer toda a diferença. Quando você fala um pouco mais agudo, ainda mais se você usasse uma voz um pouco mais aveludada ou sussurrada, vai dar a impressão em seu jogo de que você está tratando de alguma coisa como os campos onde os elfos colhem flores ou onde uma cachoeira belamente despenca pela falésia. E quando você vai para uma região mais grave e começa a falar com uma certa tensão na voz, talvez seja o momento em que o dragão se aproxima pelo ar, lançando uma sombra perigosa sobre a vila. Esse tipo de coisa faz toda a diferença para mostrar se uma cena deve ser encarada de uma forma ou de outra, ainda que as palavras sejam as mesmas. Variar a forma de ritmo de forma inteligente ajuda e é uma técnica imprescindível para manter a atenção dos seus jogadores. É só ver qualquer história que é contada em volta de uma fogueira, como essas intensidades são trabalhadas para criar e aliviar suspense. Eu espero que essas dicas tenham ajudado você a viver aventuras inesquecíveis e jogar jogos marcantes de RPG. Obrigado por assistir. Eu sou Celso Zanini e espero que essas dicas tenham ajudado você a ter jogos mais marcantes e, quem sabe, inesquecíveis, como alguns que eu já tive o prazer de narrar e de jogar. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha e se inscreve no nosso canal para mais dicas como essa de RPG e jogos de mesa. Se você não gostou, destila teus ódios no comentário e manda esse vídeo para os teus inimigos. E até a próxima aventura.